Os cursos do Disque Biju obedecem uma didática bastante objetiva. Para que você aprenda com facilidade, são utilizados kits de peças para montagem. No início de cada kit, são apresentados os materiais que você vai utilizar. Durante essa apresentação, você já estará aprendendo os nomes, tipos de peças e componentes utilizados em bijuterias. Em cada um dos kits, você estará aprendendo técnicas variadas. E essas técnicas formarão a base de seu conhecimento para fabricar bijuterias. Neste curso, você ainda vai aprender como selecionar e preparar seu ambiente de trabalho. E ainda as ferramentas essenciais. Você não precisa de muito espaço para começar a produzir suas bijuterias. Evite somente locais com baixa iluminação. O ambiente adequado é o seguinte: uma mesa com espaço suficiente para você organizar os materiais, ferramentas e facilitar os seus movimentos durante a montagem. Forre a mesa com um tecido de flanela ou algodão para facilitar a manipulação das peças e evitar que os materiais rolem sobre a mesa. Para o armazenamento das peças para montagem, você pode utilizar copos de plástico, potes de vidro e até mesmo formas para gelo. As ferramentas necessárias para o seu trabalho são as seguintes: alicate de ponta redonda. Esta é a única ferramenta específica para bijuterias e a sua principal utilidade é a formação de elos. As demais ferramentas são muito fáceis de serem encontradas. Alicate de ponta chata. Alicate para corte. Pode ser substituído por um cortador de cutícula. Agulhas ou alfinetes. Fita métrica. Isqueiro e tesoura. Cuidado com as crianças. Nunca deixe as peças de montagem ao alcance de crianças. Crianças confundem peças de bijuterias com balas e confeitos. E é muito comum ingerirem essas peças com consequências por vezes muito sérias. Procure sempre evitar o acesso de crianças, tanto no ambiente de montagem como no de armazenamento de peças. Agora, prepare-se que você vai aprender detalhadamente as técnicas de fabricação de bijuterias. Você vai perceber que é muito fácil. Basta que você siga exatamente as instruções e passos da montagem. Se você sentir alguma dificuldade na manipulação das peças, considere isso normal. Na medida em que você for executando as montagens, você vai cada vez mais adquirindo a habilidade manual necessária. Com o passar do tempo, você vai sentir como tudo se torna muito fácil. Acompanhe e faça cada passo da montagem com muita tranquilidade e sem pressa. Antes de iniciar o aprendizado de um kit, assista toda a sua apresentação. Depois, retorne a fita ao início e faça a montagem passo a passo. Para melhor aproveitamento, você vai utilizar os recursos de seu videocassete para acompanhamento do curso. Utilize sempre a tecla pause para parar a imagem enquanto você executa a montagem. Mantenha a imagem parada até que você consiga executar a montagem até esse ponto. Em seguida, aperte a tecla play para continuar. Quando tiver alguma dúvida, pare a fita e retorne-a na posição inicial do ponto que gerou a dúvida e assista novamente. Os conjuntos que serão utilizados para o aprendizado são os seguintes: Kit número 1, conjunto de fio de aço. Kit número 2, gargantilha 2 voltas. Kit número 3, conjunto de contas. Kit número 4, colar de cerâmica. Kit número 5, conjunto torsade. Kit número 6, gargantilha de aço amassado. Kit número 7, coleira de entrelaçamento básico. Kit número 8, coleira de entrelaçamento irregular.
Kit número 9, conjunto de canotilho. Kit número 10, tiara zigue-zague. Aviso: para facilitar a visualização, em algumas montagens utilizamos fios mais grossos e coloridos. Kit número 1, Conjunto de fio de aço. atenção! Ao iniciar a montagem, coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Isso evitará confusões ou troca de peças durante a montagem. Para a montagem da gargantilha, você vai usar 2 mini terminais, um fecho mosquetão, 2 elos, 40 centímetros de fio de aço, 2 cerâmicas, 6 miçangas grandes, Um pingente. montagem. Primeiramente, você vai cortar 40 centímetros de fio de aço. Coloque o terminal numa das pontas do fio de aço. Com o alicate, aperte bem o terminal. Agora você terá o fio de aço com o terminal em uma ponta e a outra livre. Na ponta livre do fio de aço, você vai colocar, pela ordem, 2 miçangas grandes, uma cerâmica, uma miçanga grande, Um pingente. uma miçanga grande, uma cerâmica e 2 miçangas grandes. Novamente, com o auxílio de um alicate, você colocará na outra ponta do fio de aço um mini terminal, apertando-o bem. Agora, utilize o alicate para segurar o elo. Coloque um dos mini terminais no elo e feche o elo. Pegue mais um elo. Abra-o. Coloque o fecho mosquetão e o mini terminal já colocado na outra ponta do fio de aço. E feche-o. Abra o fecho e coloque o elo da outra ponta. Feche a gargantilha. Puxe os fios, forçando um pouco para examinar se a fixação está firme. E pronto! Com essas operações, você concluiu a gargantilha. Brinco. Para montar o brinco, você vai precisar 2 contrapinos, Um par de base de anzol, 4 cerâmicas. Segure numa das mãos um contrapino. Coloque 2 cerâmicas e dobre o contrapino rente à cerâmica. Com o alicate, corte deixando sobrar 1 centímetro do contrapino. Com o auxílio do alicate de ponta redonda, dobre o contrapino no sentido contrário à primeira dobra, formando um círculo sem fechar. Coloque a base anzol e, com o auxílio do alicate de ponta redonda, feche o círculo, ligando o anzol ao contrapino. Com essas operações, você concluiu um brinco. Repita as mesmas operações para o outro brinco. Parabéns! Você acaba de montar o seu primeiro conjunto de bijuteria. Fácil, não? Kit número 2.
Gargantilha 2 voltas. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para a montagem da gargantilha, você vai usar 145 contas, 4 mini terminais, 4 elos médios, um fecho mosquetão, fio de nylon. Primeira sequência. Sem cortar o fio de nylon do carretel, coloque 70 contas. Em seguida, corte o fio de nylon, deixando 15 centímetros de cada lado. Pegue o fio e fixe um mini terminal em uma das pontas. Aperte bem. Levante a outra ponta de forma que as peças se acomodem, tendo como limite o terminal já colocado. Nessa ponta, coloque o terminal o mais próximo possível da última conta. Com o alicate, aperte o terminal, pressionando-o contra as contas, de forma que elas fiquem o mais junto possível. Corte o excedente de fio junto ao terminal. Segunda sequência. Sem cortar o fio de nylon do carretel, coloque 75 contas. Em seguida, corte o fio de nylon, deixando 15 centímetros de cada lado. Pegue o fio e fixe um terminal em uma das pontas. Aperte bem. Levante a outra ponta de forma que as peças se acomodem, tendo como limite o terminal já colocado. Nessa ponta, coloque o terminal o mais próximo possível da última conta. Com o alicate, aperte o terminal, pressionando-o contra as contas, de forma que elas fiquem o mais junto possível. Examine se os terminais estão bem apertados. Corte o excedente de fios rente ao terminal. Pegue uma ponta de cada fio e junte-as com um elo, utilizando os 2 alicates. Na outra ponta, repita essa mesma operação, juntando-as com um elo. Pegue mais um elo. Passe-o pelo elo já colocado em uma das pontas. E feche-o. Utilizando mais um elo, coloque o fecho mosquetão e o mini terminal da outra ponta e feche-o. Você acaba de concluir sua gargantilha 2 voltas. Kit número 3. Conjunto de contas. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Este conjunto é composto de 3 itens: gargantilha, pulseira e brinco. Gargantilha. Para montar a gargantilha, você vai precisar de 70 contas, um fecho mosquetão, 2 elos médios, 2 tipes, fio de nylon,
Coloque 70 contas no fio de nylon ainda ligado ao carretel. Coloque na ponta um tip, na posição que você vê no vídeo. Faça 3 nós sobrepostos nessa ponta do fio. Corte o excesso de fio e queime a ponta que sobrou. Corte o fio que ainda está ligado ao carretel, deixando uma folga de aproximadamente 10 centímetros da última conta. Coloque um tip nessa ponta. Prepare um nó com 3 laços, conforme você vê claramente no vídeo. Coloque um alfinete no laço do nó e, segurando a ponta do fio, empurre o alfinete em direção ao tip. Puxe com força, fazendo com que o nó encoste no tip. Faça outro nó com 3 laços e repita a operação. Corte o excesso de fio e queime a ponta. Feche os tips, escondendo os nós. E faça um elo em cada tip com um alicate de ponta redonda, conforme demonstra a imagem. Abra um elo com o alicate e coloque no tip. E posteriormente o fecho. Com o auxílio de outro alicate, feche o elo. Na outra ponta, coloque o elo conforme imagem. Você acabou de montar a gargantilha. Pulseira. Para a montagem da pulseira, você vai precisar de 30 contas, um fecho mosquetão, 2 elos médios, 2 tips, fio de nylon. Observe que agora você vai repetir exatamente as operações que você realizou para a montagem da gargantilha. Coloque 30 contas no fio de nylon sem cortar do carretel. Coloque o tip. Faça 3 nós nessa ponta. Corte o excesso de nylon. Queime a ponta. Feche o tip. Prepare o elo do tip.
Coloque o elo e feche. Na outra ponta, corte o fio do carretel com aproximadamente 10 centímetros das pontas. Coloque o tipe. Prepare o nó com 3 laços. Puxe com o auxílio do alfinete. Prepare mais um nó com 3 laços e puxe novamente com o alfinete. Corte o excesso de fio e queime a ponta. Feche o tipe. Prepare o elo do tipe. Coloque o tipe e o fecho mosquetão no elo e feche. Se tiver alguma dúvida, volte a fita ao início da montagem da gargantilha para seguir passo a passo essas operações. Brinco. Para a montagem do brinco, você vai precisar de 4 contas, 2 contrapinos, 2 tarraxas, um par de base de brinco. Coloque 2 contas no contrapino. Dobre o contrapino rente a conta conforme a imagem. Corte o contrapino, deixando sobrar 1 centímetro. Com o alicate de ponta redonda, faça um elo, torcendo em sentido contrário à primeira dobra. Coloque a base do brinco no elo e feche. Coloque a tarraxa na base do brinco. Execute o mesmo procedimento para o outro brinco. Você acaba de concluir mais este conjunto. Kit número 4. Colar de cerâmica. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para a montagem do colar, você vai precisar 146 cerâmicas, 2 terminais médios, 2 elos médios, um fecho mosquetão, 151 miçangas pequenas, fio de nylon. Corte 3 fios de mais ou menos 62 centímetros cada. Segure as 2 pontas de um dos fios e em uma delas coloque uma miçanga pequena e uma cerâmica, alternadamente, até completar 30 cerâmicas e 31 miçangas. Repita as mesmas operações para os 2 outros fios, mas no segundo fio, coloque 32 cerâmicas e 33 miçangas. E no terceiro fio, 34 cerâmicas e 35 miçangas. Para sua segurança, junte as 3 pontas de um dos lados e fixe uma fita adesiva para evitar que as peças escapem. Com as 3 pontas juntas, coloque inicialmente uma miçanga pequena e, posteriormente, uma cerâmica. E, em seguida,
outra miçanga pequena. Continue nessa sequência até completar 25 cerâmicas, encerrando sempre com uma miçanga pequena. Junte os 3 fios e coloque o terminal médio na ponta. Aperte um lado do terminal e, em seguida, o outro lado. Aperte bem com o alicate. Corte o excesso de fio. Leve as peças para que fiquem juntas ao terminal, pressionando as peças para que não haja folga entre as mesmas. Agora, repita a mesma operação para o outro lado, colocando nos 3 fios inicialmente uma miçanga pequena e posteriormente uma cerâmica, até completar também 25 cerâmicas, encerrando com uma miçanga pequena. Junte as 3 pontas do outro lado. Coloque o terminal conforme foi feito na outra ponta. Corte o excesso de fio. Num dos terminais, coloque um elo e feche-o com o auxílio dos alicates. Na outra ponta, coloque o fecho mosquetão no elo e prenda no outro terminal da gargantilha. Feche o elo com o auxílio dos alicates. Você acaba de concluir mais essa peça. Kit número 5. Conjunto Torsade. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Gargantilha. Para montar a gargantilha, você vai precisar de vidrilhos, fio de nylon, um fecho de rosca. Corte 4 fios de 70 centímetros cada. Pegue um dos fios, segure as 2 pontas e em uma delas coloque 40 centímetros de vidrilho. Repita essas operações para os outros 3 fios. Junte uma ponta de cada fio e com as 4 pontas unidas, passe-as pelo furo interno do fecho de rosca, tomando cuidado para que as peças do outro lado não escapem. Observação: se sentir dificuldade, prenda as pontas dos fios que se encontram do outro lado com uma fita. Com as pontas unidas, dê 2 nós. Corte o excesso de fio e queime as pontas. Puxe o fecho até esconder o nó em seu interior. Junte as 4 pontas do outro lado e faça uma leve pressão nos vidrilhos para que corram em direção à ponta onde já foi colocado o fecho, não deixando nenhum espaço entre eles. Após essa operação, pode existir diferenças de tamanhos dos 4 fios. Apare as pontas para que todos fiquem do mesmo tamanho. Coloque as 4 pontas no furo interior do fecho e puxe as pontas para certificar-se de que não haja sobras. Separe as 4 pontas em 2 fios. Faça 2 nós e aperte bem. Corte o excesso de fios. Queime as pontas e interrompa a queima na proximidade do nó. Puxe o fecho para que o nó fique embutido em seu interior.
Quando for usar a gargantilha, você pode usá-la torcida ou não. Caso queira usar torcida, segure uma das pontas com uma mão e torça a gargantilha com a outra mão, conforme a imagem. Una os fechos. E está pronta a sua gargantilha. Brinco. Para a montagem do brinco, você vai precisar de vidrilhos, 2 bolinhas de metal, 2 tipis, um par de base de brinco, 2 tarraxas, fio de nylon. Corte 3 fios de mais ou menos 15 centímetros cada. Em cada fio, coloque 6 centímetros de vidrilho. Una as 6 pontas e passe-as por uma bolinha de metal. Passe os fios pelo tipe, como mostra o vídeo. Dê 3 nós. Corte o excesso de fio, deixando sobrar mais ou menos 2 milímetros. Queime. Feche a bolinha do tipe, escondendo o nó dentro dele. Feche o elo do tipe, passando pela base do brinco. Coloque a tarraxa no brinco. Repita essas operações para o outro brinco. Você acaba de montar seu conjunto torsade. Kit número 6. Gargantilha de aço amassado. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para essa gargantilha, você vai utilizar as seguintes peças: 24 cerâmicas chata, 24 contas, 24 cerâmicas tubo, 24 canutilhos, 24 miçangas grandes, 2 terminais médios, 2 elos médios, um fecho mosquetão, fio de aço inox. Corte 15 fios de aço inox com 60 centímetros, tomando o devido cuidado de separá-los para evitar que enrosquem. Pegue o primeiro fio. Coloque uma cerâmica chata em uma das pontas, numa distância de aproximadamente 5 centímetros da ponta. Junte os 2 fios e torça uma volta completa, como mostra o vídeo. Distribua as 8 cerâmicas no fio de aço, de modo que fiquem com sobra de 5 centímetros em cada ponta. Observação: as distâncias não são necessariamente exatas. Repita os mesmos procedimentos feitos no fio anterior para os outros fios, torcendo as contas, a cerâmica tubo, os canutilhos e as miçangas, de modo que eles não fiquem sobrepostos. Junte os 15 fios de um dos lados. Torça. Utilizando um alicate, dobre as pontas torcidas para dentro e aperte. Com o alicate, aperte o terminal médio de um dos lados e depois de outro. Junte as 15 pontas opostas e repita as mesmas operações.
Faça movimentos suaves com as duas mãos, juntando as peças de uma ponta à outra da gargantilha, como mostra o vídeo. Num dos terminais, coloque um elo e feche-o. Na outra ponta, coloque um fecho no elo juntamente com o terminal. E feche-o. Una os fechos. Está pronta a sua gargantilha. Kit número 7. Coleira de entrelaçamento básico. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para a montagem da coleira, você vai precisar 1,5 m de fio de nylon, 224 miçangas pequenas, 134 miçangas grandes. Nesta peça, você não precisa utilizar fecho, porque você irá fazê-lo com as próprias miçangas. Para fazer uma das pontas do fecho, comece da seguinte forma. Segure as duas pontas do fio de nylon e em uma delas, coloque 10 miçangas pequenas. Essas 10 miçangas pequenas formarão o primeiro elo. Para fechar esse elo, pegue mais uma miçanga pequena, 11ª. Nela, coloque uma das pontas do fio por um lado e a outra ponta pelo outro lado da miçanga pequena. Puxe as duas pontas do fio até que a 11ª miçanga feche o primeiro elo. Observação: passe uma miçanga grande por dentro desse primeiro elo, para que ela passe bem justa. Caso o elo fique grande, diminua a quantidade de miçangas pequenas do elo. Repita essas mesmas operações para os outros elos. Preste atenção que agora você vai repetir a próxima sequência 2 vezes. Para formar o segundo elo, coloque 5 miçangas pequenas na ponta de cada fio. Novamente, utilize uma miçanga pequena para fechar este elo, como fez no primeiro. Forme o terceiro elo, repetindo a mesma sequência anterior. Para formar o quarto elo, coloque 4 miçangas pequenas na ponta de cada fio. Para fechá-lo, utilize uma miçanga grande, introduzindo uma ponta do fio de um lado e a outra ponta do outro lado. Puxe as duas pontas do fio até que a miçanga grande feche o quarto elo. Na sequência, você vai iniciar a confecção da coleira. Atenção! Você vai repetir a próxima sequência por 44 vezes ou até chegar na medida desejada. Coloque uma miçanga pequena numa das pontas do fio e outra miçanga pequena na outra ponta. Agora, coloque uma miçanga grande em cada ponta. Coloque novamente uma miçanga pequena em cada ponta. Coloque uma miçanga grande em um dos fios e passe o outro fio no sentido oposto. Puxe as pontas, fechando o primeiro entrelaçamento. A seguir, coloque novamente uma miçanga pequena em cada fio. Agora, uma miçanga grande em cada ponta do fio e, em seguida, uma miçanga pequena em cada ponta. Coloque uma miçanga grande em um dos fios e passe o outro fio no sentido oposto. Repita essas operações por mais 42 vezes. Após o término dessas sequências, você vai fazer o outro lado do fecho com as próprias miçangas. Coloque 3 miçangas pequenas em uma das pontas do fio. Nessa mesma ponta, coloque uma miçanga grande. Ainda nessa mesma ponta, coloque mais uma miçanga pequena. Agora, pegue essa mesma ponta do fio
e passe-a de volta pela miçanga grande, segurando a miçanga pequena com uma das mãos. Puxe o fio para deixá-la rente à coleira. Ainda na mesma ponta do fio, coloque 3 miçangas pequenas. Junte as 2 pontas do fio de nylon e faça um nó. Seguido de outro nó comum, e puxe as pontas, apertando os nós. Aperte bem. Agora, esconda as pontas do fio de nylon da seguinte forma. Retorne um dos fios pela última miçanga grande colocada antes do fecho. Passe por mais uma miçanga pequena, uma grande e mais uma pequena. Pegue o outro fio e retorne pela miçanga pequena que antecede o nó e por uma miçanga grande. Utilizando o alicate, corte as 2 pontas do fio bem rente às miçangas. Para fechar a coleira, coloque esse último lado do fecho por qualquer elo da outra ponta da peça. Você acaba de montar a coleira de entrelaçamento básico. Kit número 8. Coleira de entrelaçamento irregular. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para a montagem da coleira, você vai precisar 1,5 metros de fio de nylon, 48 miçangas pequenas, 232 miçangas grandes. Nesta peça, você também não vai utilizar fecho, porque você irá fazê-lo com as próprias miçangas. Para fazê-lo, utilize as mesmas operações do fecho feito no kit anterior, na coleira de entrelaçamento básico. Para formar o 4º elo, coloque 4 miçangas pequenas na ponta de cada fio. Para fechá-lo, utilize uma miçanga grande, introduzindo uma ponta do fio de um lado e a outra ponta do outro lado. Puxe as 2 pontas do fio até que a miçanga grande feche o 4º elo. Na sequência, você vai iniciar a confecção da coleira. Primeira sequência. Em um dos fios, coloque 3 miçangas grandes e no outro fio, uma miçanga grande. Coloque mais uma miçanga grande num dos fios e passe o outro fio no sentido contrário, cruzando. Puxe ambas as pontas dos fios para que a miçanga grande feche a primeira sequência. Perceba que ficaram 3 miçangas de um lado e uma do outro. Segunda sequência. Agora você vai alternar. No lado que você colocou uma miçanga, coloque 3. No lado que você colocou 3 miçangas, coloque uma. Coloque mais uma miçanga grande num dos fios e coloque o outro fio no sentido contrário, cruzando-os. Puxe as 2 pontas e feche a segunda sequência. Observe que a segunda sequência ficou o inverso da primeira. Onde haviam 3 miçangas, ficou uma, e onde havia uma, ficaram 3. Repita essas operações até completar 46 sequências ou até chegar na medida desejada. Após o término dessas sequências, você vai fazer o outro lado do fecho com as próprias miçangas. Coloque 3 miçangas pequenas em uma das pontas do fio. Nessa mesma ponta, uma miçanga grande. Ainda na mesma ponta, coloque mais uma miçanga pequena e segure-a com uma das mãos. Agora, você vai pegar essa mesma ponta do fio e vai passá-la de volta pela miçanga grande. Ainda na mesma ponta do fio, coloque 3 miçangas pequenas. Junte as 2 pontas do fio de nylon e faça um nó.
seguido de outro nó comum, e puxe as pontas, apertando os nós. Aperte bem. Agora você vai esconder as pontas do fio de nylon da seguinte forma. Junte as duas pontas do fio e passe pelas duas últimas miçangas grandes antes do início do fecho. E retorne os dois fios por mais uma miçanga. Utilizando o alicate, corte as duas pontas do fio bem rente à última miçanga que passou. Para fechar a coleira, coloque esse último lado do fecho por qualquer elo da outra ponta da peça. Com essas operações, você acabou de concluir a coleira de entrelaçamento irregular. Kit número 9. Conjunto de canutilho. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para montar essa gargantilha, você vai precisar de 24 miçangas grandes, 180 canutilhos, 2 terminais médios, um fecho mosquetão, fio de nylon, 2 elos. Coloque 7 canutilhos no fio de nylon ainda preso ao carretel. Coloque uma miçanga grande e retorne o fio apenas pelo último canutilho colocado. Puxe o nylon, segurando a miçanga grande como mostra o vídeo. Coloque 6 canutilhos no fio de nylon ainda preso ao carretel. Coloque uma miçanga grande e retorne o fio apenas pelo último canutilho colocado. Puxe o nylon segurando a miçanga grande. Repita esta última operação até completar 12 miçangas no fio. Termine colocando mais 6 canutilhos. Corte o nylon do carretel, deixando 10 centímetros de fio em cada ponta. Repita essas operações para o outro fio. Você concluiu as duas sequências. Junte uma ponta de cada sequência, unindo-as, e fixe um terminal médio, apertando de um lado e depois do outro. Corte o excesso de fio. Na outra ponta, repita a colocação do terminal. Corte o excesso de fio. Coloque um elo e o fecho de um lado. Do outro lado, coloque um elo. Você acaba de montar sua gargantilha. Brinco. Para montar esse brinco, você vai precisar um par de base de brinco de argola, 18 miçangas grandes, 14 canutilhos, 6 contrapinos grandes. Para começar, prepare os contrapinos. Pegue um contrapino e coloque uma miçanga e 2 canutilhos. Dobre o contrapino rente ao canutilho, conforme a imagem. Corte o contrapino, deixando sobrar 1 centímetro. Com o alicate de ponta redonda, faça um elo, torcendo em sentido contrário. Repita por mais uma vez essa operação. No terceiro contrapino, coloque 3 canutilhos. Desdobre a ponta da argola, deixando-a reta. Coloque 2 miçangas, um contrapino com 2 canutilhos, mais uma miçanga, outro contrapino com 3 canutilhos, mais uma miçanga
o outro contrapino com 2 canutilhos e mais 2 miçangas. Dobre a ponta da argola novamente. Repita essas operações para a outra argola. Você acaba de montar seu conjunto de canutilho. Kit número 10. Tiara zigue-zague. Coloque sobre a mesa somente as peças desse kit. Para montar essa tiara, você vai precisar de 340 miçangas pequenas, 80 miçangas claras grandes, 80 miçangas escuras grandes, elástico preto, fio de nylon, 2 terminais médios. Mantendo o fio de nylon preso ao carretel, coloque 220 miçangas pequenas. Em seguida, coloque uma miçanga clara grande e depois uma miçanga escura grande, até completar 4 miçangas claras e 4 escuras. Coloque 3 miçangas pequenas. Separe 13 miçangas pequenas antes das miçangas grandes. Separe a 14ª miçanga pequena e retorne o fio por ela. Atenção! A sequência que você vai ver agora deverá ser repetida por 20 vezes. Coloque 3 miçangas pequenas. Coloque uma miçanga clara grande e, em seguida, uma miçanga escura grande, até completar 4 miçangas claras e 4 escuras. Coloque 3 miçangas pequenas. Separe agora as 10 últimas miçangas pequenas. Pegue a 11ª miçanga pequena e retorne o fio por ela, como mostra o vídeo. Observe que na última sequência sobrarão 2 pontas. Uma solta, que termina com 8 miçangas grandes e 3 miçangas pequenas. E ainda uma ligada ao carretel, que termina com 10 miçangas pequenas. Corte os fios, deixando 20 centímetros de distância das últimas miçangas. Junte as 2 pontas. Faça 3 nós e aperte-os 6 centímetros distantes da última miçanga. Puxe todas as sequências em direção à ponta onde ocorreram os 3 nós. Na outra ponta, onde se localiza a primeira sequência de miçangas grandes, conte 3 miçangas pequenas e separe para o lado das miçangas grandes, deixando 10 miçangas pequenas do outro lado. Corte o fio ao meio. Pegue as 2 pontas do fio e faça 2 nós comuns, apertando-os bem. Corte 16 centímetros de elástico preto. Prepare um nó em uma das pontas. Coloque 1 centímetro de elástico no laço do nó e aperte-o. Faça mais 2 nós comuns e aperte-os bem. Agora, juntando os 2 fios, prepare outro nó. Passe as pontas do elástico por dentro do laço feito de nylon. Observe bem na imagem como é feita essa passagem. Aperte o laço para que segure bem as 2 pontas do elástico. Separe os fios, faça um nó e aperte-o bem. Corte o excesso de fio e queime as pontas. Prenda um terminal médio em cima do nó.
Corte o excesso de elástico. Na outra ponta, prepare um nó. Passe as pontas do elástico por dentro do laço feito de nylon. Faça mais um nó e aperte-o bem. Junte as duas pontas do fio de nylon e, com o auxílio do dedo indicador, prepare um nó, deixando o laço aberto. Observe que dentro do laço já ficou o elástico. Observe bem na imagem. Separe as duas pontas do fio e faça um outro nó. Corte o excesso de fio e queime as pontas. Pegue o terminal e prenda-o no elástico. Feche o terminal na posição onde foram dados os nós para a fixação da ponta do elástico. Aperte bem o terminal com o alicate. Você acabou de montar a tiara e o último kit. Variações. Agora você vai conhecer as variações possíveis com as técnicas que você aprendeu. Você vai perceber que aplicando as técnicas aprendidas e utilizando outros materiais, você consegue efeitos maravilhosos e belíssimas peças. Estimule a sua criatividade, pesquise novos materiais. Com isso, você poderá diversificar as suas bijuterias e conseguir melhores resultados. Não tenha medo de errar. Uma das grandes vantagens da bijuteria é que, se você criar uma peça e não ficar satisfeita, você pode desmanchar e reaproveitar todo o material. Kit número 1. Conjunto de fio de aço. Variação 1. Materiais utilizados: murano vermelho, cristal vermelho, tulipa, entremeio de bolinha, alfinete, fio de aço vermelho e dourado, terminal grande, elo, corrente alongadora, fecho mosquetão e base de argola. Variação 2. Materiais utilizados: tulipa, murano azul fosco, murano azul transparente, entremeio de bolinha, pingente de resina azul, fio de aço azul, terminal médio, elo, fecho mosquetão, alfinete, base de brinco quadrada e tarraxa. Variação 3. Materiais utilizados: porcelana pintada, tulipa, tubinho, caninho em X, fio de aço preto e ouro, terminal médio, elo, fecho mosquetão e cascalho preto. Variação 4. Materiais utilizados: murano branco, tulipa, cristal roxo, fio de aço, mini terminal, elo, fecho redondo, pingente de resina, cascalho, alfinete, tarraxa e base de brinco de 3 saídas. Kit número 2. Gargantilha 2 voltas. Variação 1. Materiais utilizados: pingente de resina azul, cascalho azul, vidrilho azul, tipe, elo e fecho mosquetão. Variação 2. Materiais utilizados: tulipa, elo, fecho mosquetão, corrente alongadora, conta esmaltada vinho, conta esmaltada pérola e conta esmaltada champanhe. Variação 3. Materiais utilizados: cascalho roxo, tipe,
elo, fecho mosquetão e pingente de ágata. Variação 4. Materiais utilizados: conta-olho de tigre, mini terminal, elo, fecho mosquetão. Kit número 3. Conjunto de contas. Variação 1. Materiais utilizados: conta esmaltada vinho, conta esmaltada pérola, tulipa, tipe, elo, fecho mosquetão, bolinha de metal, alfinete, base de brinco quadrada e tarraxa. Variação 2. Materiais utilizados: murano rosa, tipe, elo, fecho mosquetão, base de brinco gota, alfinete e tarraxa. Variação 3. Materiais utilizados: cabide com 5 saídas, corrente alongadora, elo, fecho mosquetão, cristal cobre, conta esmaltada vinho, base de brinco, mini terminal e tarraxa. Variação 4. Materiais utilizados: tulipa, fecho mosquetão, mini terminal, corrente alongadora, alfinete, conta esmaltada verde, elo, base de brinco gota e tarraxa. Kit número 4. Colar de cerâmica. Variação 1. Materiais utilizados: murano azul, ponta plástica azul com dourado, bolinha de metal pequena, bolinha de metal grande, entremeio de lua, tipe, elo e fecho mosquetão. Variação 2. Materiais utilizados: murano gota vermelho, cristal balão vermelho, pingente central esmaltado vermelho, entremeio de flor, bolinha de metal pequena, corrente alongadora, tipe, elo e fecho mosquetão. Variação 3. Materiais utilizados: pérola creme, pérola vinho, pérola rosa, pérola dourada, corrente alongadora, alfinete, terminal médio, elo e fecho mosquetão. Variação 4. Materiais utilizados: cascalho marrom, cascalho bege, cascalho verde, cascalho areia transparente, cerâmica de forno dourada e preta, terminal médio, elo e fecho mosquetão. Kit número 5. Conjunto Torsade. Variação 1. Materiais utilizados: miçanga pequena vermelha, cristal vermelho, tulipa, fecho de gaveta e base de brinco argola. Variação 2. Materiais utilizados: entremeio com 6 saídas, miçanga pequena preta, cristal preto, tipe, base de brinco gota, tarraxa, pingente de estrela, canutilho preto, tulipa e fecho de gaveta. Variação 3. Materiais utilizados: tulipa lisa, corrente alongadora, fecho mosquetão, elo, cristal marrom, cristal topázio, bolinha de metal, miçanga grande topázio, miçanga grande caramelo, miçanga grande ouro, cut piper caramelo, entremeio com 3 saídas, base de brinco e tarraxa. Variação 4. Materiais utilizados:
vidrilho lilás, cascalho lilás, tulipa, tipe, elo, fecho mosquetão, corrente alongadora, base de brinco, alfinete e tarraxa. Kit número 6. Gargantilha de aço amassado. Variação 1. Materiais utilizados: fio de aço inox, cristal azul, cristal transparente, terminal médio, elo, fecho mosquetão, base de brinco quadrada e tarraxa. Variação 2. Materiais utilizados: cascalho pink, conta plástica, murano transparente, cut piper transparente, fio de aço inox, terminal médio, elo, cristal transparente, fecho mosquetão, corrente alongadora, base de brinco quadrada com 4 saídas e tarraxa. Variação 3. Materiais utilizados: fio de aço inox, terminal médio, elo, fecho mosquetão, mini terminal, conta grafite pérola, canutilho grafite, canutilho cinza, cristal transparente, bolinha de metal, base de brinco gota e tarraxa. Variação 4. Materiais utilizados: cristal vermelho, conta plástica dourada, fio de aço inox, terminal médio, fecho mosquetão, base de brinco gota e tarraxa. Kit número 7. Coleira de entrelaçamento básico. Variação 1. Materiais utilizados: bolinha de metal, conta craquelada rosa, tipe, elo, corrente alongadora e fecho mosquetão. Variação 2. Materiais utilizados: pérola barroca, miçanga pequena palha, tipe, elo e fecho mosquetão. Variação 3. Materiais utilizados: cristal roxo e miçanga pequena roxa. Variação 4. Materiais utilizados: canutilho caramelo, miçanga grande caramelo, miçanga pequena caramelo, murano caramelo, base de brinco folha, elo, alfinete e tarraxa. Kit número 8. Coleira de entrelaçamento irregular. Variação 1. Materiais utilizados: conta de resina azul, cristal azul, mini terminal, elo, corrente alongadora e fecho mosquetão. Variação 2. Materiais utilizados: cerâmica marrom, cascalho marrom, mini terminal, elo, corrente alongadora e fecho mosquetão. Variação 3. Materiais utilizados: pérola branca, bolinha de metal, terminal médio, elo, corrente alongadora e fecho mosquetão. Variação 4. Materiais utilizados: cristal rosa, miçanga pequena transparente, base de brinco gota, tarraxa e alfinete. Kit número 9. Conjunto de canutilho. Variação 1. Materiais utilizados: cristal marrom, canutilho caramelo, base de brinco argola, fecho mosquetão, elo e tipe.
Variação 2. Materiais utilizados: canutilho rosa, cristal rosa, terminal médio, elo, corrente alongadora, fecho mosquetão, base de brinco-gota, tarraxa e alfinete. Variação 3. Materiais utilizados: cristal azul, cristal branco, alfinete, canutilho azul, fecho de rosca e base de argola. Variação 4. Materiais utilizados: elo, base de brinco-gota, tarraxa, tipe, canutilho preto, miçanga grande preta e miçanga pequena preta. Fecho redondo. Kit número 10. Tiara de zigue-zague. Variação 1. Materiais utilizados: miçanga pequena azul, miçanga grande transparente, elástico e terminal médio níquel. Variação 2. Materiais utilizados: miçanga grande vermelha, miçanga pequena prata, elástico e terminal médio. Variação 3. Materiais utilizados: miçanga grande caramelo, miçanga pequena caramelo, elástico e terminal médio níquel. Variação 4. Materiais utilizados: miçanga pequena rosa, miçanga pequena transparente, elástico e terminal médio.